Enquanto você fecha os olhos e se deixa levar pelo som distante da rotina, imagine o peso das moedas e o cheiro do papel moeda desaparecendo lentamente. O dinheiro físico, símbolo antigo de poder e troca, caminha para o fim no Brasil. Surge o Real Digital, projeto do Banco Central que promete transformar radicalmente como entendemos e usamos o dinheiro. Nesta narrativa, vamos explorar os mecanismos ocultos dessa revolução silenciosa, entender como ele circula, quem se beneficia e quem pode perder. Cada centavo digital carrega histórias, poder e mudanças profundas em nossa sociedade. Prepare-se para enxergar o invisível. Antes do surgimento do Real Digital, o dinheiro já passou por transformações inimagináveis. Do escambo às moedas de metal, do ouro ao papel, cada mudança refletiu a evolução humana. O valor sempre foi mais simbólico do que físico, um acordo coletivo sobre o que merece confiança. Cada moeda, cada nota, carregava consigo promessas, poderes e expectativas. Com o tempo, a necessidade de agilidade e segurança transformou o dinheiro em algo menos tangível, até que a tecnologia começou a tornar obsoleto o contato físico, preparando o terreno para a moeda digital controlada pelo Estado. As moedas de metal e o papel moeda têm histórias fascinantes. Durante séculos, o metal era confiança e riqueza, garantida por impérios e governos. O papel depois prometia lastro em ouro, transformando-se em símbolo de valor por si só. O dinheiro sempre foi mais psicológico do que material, refletindo crenças, estabilidade e poder. No Brasil, crises e planos monetários marcaram a confiança da população. Cada mudança cultural e econômica mostrou que o valor do dinheiro está no consenso coletivo, não apenas na forma que ele assume. O Brasil passou por transformações monetárias intensas. Cruzeiros, cruzados e a inflação desenfreada até o Plano Real, em 1994, que trouxe estabilidade. O real surgiu como símbolo de confiança e ordem em meio ao caos. Mas a digitalização da economia já apontava novos caminhos. Cartões, apps bancários e o Pix reduziram drasticamente o uso do papel. O país aprendeu a viver sem cédulas e moedas. Esse cenário abriu caminho para uma revolução ainda mais profunda. O Real Digital, a moeda digital oficial do Banco Central, pronta para transformar tudo que conhecemos sobre dinheiro. O Pix foi um divisor de águas. Com rapidez e facilidade, atravessou gerações, classes sociais e regiões, tornando-se cotidiano em feiras, bares e aplicativos. Essa familiaridade com pagamentos digitais mostrou que o brasileiro está pronto para deixar o dinheiro físico de lado. O Real Digital surge então como evolução natural. Ele é seguro, regulado e centralizado, baseado em tecnologias similares ao blockchain, mas com supervisão estatal. Não é apenas uma ferramenta de pagamento, mas um mecanismo de transformação econômica, social e tecnológica. O Real Digital não é uma criptomoeda descentralizada como o Bitcoin. Ele é controlado pelo Banco Central, que supervisiona a emissão, circulação e regras. A diferença é crucial. Segurança e estabilidade vêm acompanhadas de rastreabilidade. Cada transação deixa um registro digital, tornando invisível a anonimidade do papel. O sistema promete agilidade e eficiência, mas coloca o cidadão sob vigilância contínua. Cada compra, transferência ou pagamento de serviços será registrado, oferecendo oportunidades de inovação e, ao mesmo tempo, riscos sobre privacidade e liberdade. Essa nova realidade gera debates inevitáveis. A rastreabilidade pode combater crimes financeiros, mas também limita a liberdade. Governos, bancos e empresas veem potencial em monitorar transações, enquanto cidadãos questionam limites éticos. O Real Digital é, ao mesmo tempo, oportunidade e desafio. Conveniência, segurança, inovação e controle caminham lado a lado, exigindo decisões cuidadosas. É uma revolução que redefine confiança, anonimato e a própria experiência de usar dinheiro, forçando a sociedade a refletir sobre o que está disposta a aceitar. Bancos e fintechs veem oportunidades gigantescas.
A moeda digital permite criar novos produtos, serviços e plataformas, integrando crédito, pagamentos e investimentos. Pequenos comércios, startups e grandes empresas poderão inovar, oferecendo soluções mais rápidas e eficientes. O real digital cria um ecossistema em que o dinheiro flui de forma quase autônoma, acelerando a economia. Mas essa concentração de poder digital também representa riscos. Quem controla as plataformas terá influência direta sobre fluxo de capital, comportamento e consumo da população. Imagine o cotidiano transformado. Um café pago em segundos, transferências instantâneas, compras internacionais simplificadas. O dinheiro físico se torna lembrança do passado. O Brasil caminha para uma sociedade cada vez mais digitalizada, com economia fluida e pagamentos imediatos. Essa transformação muda hábitos, relacionamentos e experiências, exigindo que o cidadão se adapte a novas formas de consumo e interação. O real digital promete conveniência, mas também impõe responsabilidades inéditas. A resistência existe. Muitos questionam se o Brasil está pronto para essa revolução. Inclusão digital, acesso à internet e conhecimento tecnológico ainda são desafios. O real digital precisa contemplar todos os cidadãos para não aprofundar desigualdades. Seu sucesso depende de educação financeira, infraestrutura tecnológica e políticas inclusivas. A transição do dinheiro físico para digital é silenciosa, mas impacta profundamente economia, sociedade e cultura, exigindo preparação, compreensão e participação ativa de todos. A transformação é inevitável. O real digital representa o futuro do dinheiro no Brasil, combinando eficiência, inovação e riscos. Ele redefine poder, liberdade, consumo e vigilância. Cada decisão tecnológica e política molda a economia e a vida cotidiana. Essa revolução silenciosa nos convida a refletir sobre o papel do dinheiro, da tecnologia e do controle estatal. Enquanto nos adaptamos a uma realidade onde cédulas e moedas se tornam vestígios de um passado tangível. A mudança já começou e não há como retroceder. A implementação do real digital expõe o cidadão a um novo tipo de vulnerabilidade. Diferente do dinheiro físico, que resiste a apagões ou falhas tecnológicas, a moeda digital depende de infraestrutura estável, servidores seguros e conexões confiáveis. Um bug ou ataque cibernético pode interromper transações em larga escala, afetando salários, pagamentos e comércio. Esse risco exige planejamento robusto e protocolos de segurança avançados. A sociedade precisa entender que a conveniência digital vem acompanhada de responsabilidade e vigilância contínua, e que confiar em sistemas invisíveis é tão essencial quanto temer suas falhas. Além dos riscos tecnológicos, o real digital levanta questões sobre poder estatal. Com cada transação rastreada, governos podem monitorar hábitos financeiros, controlar fluxos de dinheiro e implementar políticas econômicas de forma direta. Essa capacidade traz eficiência inédita, mas também o potencial de abuso. O equilíbrio entre segurança e liberdade será testado diariamente. A transparência das ações governamentais e a educação do cidadão serão essenciais para garantir que o dinheiro digital não se torne um instrumento de controle, mas sim um mecanismo que promova equidade, inclusão e inovação financeira. O real digital promete inclusão social, mas depende de acesso à tecnologia. Cidadãos sem smartphones ou conexão à internet podem ficar à margem, reforçando desigualdades. Para evitar isso, políticas públicas, programas de alfabetização digital e infraestrutura adequada são essenciais. O desafio não é apenas tecnológico, mas social e educativo. A moeda digital só cumpre seu potencial se todos os brasileiros puderem participar plenamente. Do contrário, o real digital corre o risco de criar uma elite digital, onde oportunidades financeiras se concentram em quem domina o acesso à tecnologia, perpetuando desigualdades históricas.
Enquanto isso, bancos e fintechs precisam se reinventar. O real digital reduz a intermediação financeira tradicional, permitindo pagamentos instantâneos e integrados. Serviços de crédito, investimentos e transferências podem ser automatizados e personalizados, criando novos modelos de negócios. Essa transformação força instituições históricas a inovar rapidamente para manter relevância e competitividade. Para o consumidor, isso significa mais opções e maior agilidade. Para o sistema financeiro, significa reestruturação profunda, onde o poder da moeda digital centralizada desafia modelos antigos e redefine papéis de intermediários e reguladores. A economia cotidiana muda de forma radical. Com o real digital, compras internacionais se tornam mais simples e baratas, reduzindo taxas e burocracia. Pequenos comerciantes podem alcançar mercados distantes sem depender de intermediários complexos. Cada transação digital acelera o fluxo de dinheiro, criando um ciclo econômico mais rápido e eficiente. Ao mesmo tempo, a transparência aumenta, permitindo que autoridades monitorem padrões de consumo e evitem fraudes. Essa dinâmica oferece oportunidades inéditas, mas também exige atenção constante sobre segurança, privacidade e impactos sociais. O real digital também influencia hábitos de consumo e comportamento financeiro. Sem dinheiro físico, gastos se tornam invisíveis, o que pode aumentar impulsividade e reduzir percepção de limite financeiro. Aplicativos poderão sugerir economias, metas ou investimentos, mas também podem induzir padrões de comportamento pré-definidos. A autonomia do cidadão frente ao seu próprio dinheiro passa a depender de decisões digitais, algoritmos e automações. Essa nova relação entre tecnologia e finanças exige reflexão. Quanto de liberdade estamos dispostos a trocar por praticidade e eficiência? A segurança da moeda digital é tema central. Sistemas avançados de criptografia e monitoramento garantem proteção, mas não eliminam completamente riscos. Hackers sofisticados ou falhas internas podem comprometer a integridade do real digital. Governos e empresas precisam criar protocolos robustos, simulações de contingência e atualização constante de segurança. Cada usuário também precisa adotar medidas básicas de proteção. A confiança no sistema depende da segurança percebida por todos, cidadãos, comerciantes e instituições. Sem isso, a moeda digital perde legitimidade e eficiência. O real digital confronta conceitos de anonimato. Pagamentos físicos deixam pouca rastreabilidade, enquanto transações digitais registram histórico detalhado. Isso permite fiscalização eficiente, prevenção de crimes e análise de comportamento econômico. Por outro lado, expõe indivíduos à vigilância constante, alterando relações de privacidade e autonomia. O desafio ético é equilibrar controle e liberdade, garantindo que a moeda digital não se transforme em ferramenta de monitoramento excessivo. Esse equilíbrio será decisivo para a aceitação social e sucesso do sistema. Além de aspectos econômicos e sociais, a implementação impacta a política monetária. O Banco Central passa a ter controle direto sobre oferta, circulação e políticas específicas de estímulo ou contenção econômica. Essa precisão inédita aumenta a eficácia em crises ou ajustes macroeconômicos, mas concentra enorme poder na autoridade monetária. Decisões erradas ou centralização excessiva podem gerar impactos rápidos e profundos. O real digital muda não apenas a forma de pagar, mas também como se administra toda a economia nacional, redefinindo papéis e responsabilidades no setor financeiro. O real digital integra-se a tecnologias emergentes, como inteligência artificial, blockchain e internet das coisas. Dispositivos conectados podem automatizar pagamentos, monitorar consumo e facilitar investimentos em tempo real. Essa integração transforma hábitos, tornando o dinheiro invisível e autônomo, enquanto amplia eficiência e conveniência. Por outro lado, a automação exige atenção sobre segurança e privacidade. A tecnologia avança, mas o cidadão precisa acompanhar para não se tornar passivo,
confiando cegamente em sistemas que controlam parte vital de sua vida econômica e social. O impacto cultural também é profundo. O ato de pagar deixa de ser físico, transformando experiências e rituais cotidianos. Compras em feiras, pequenas trocas e gestos simbólicos se digitalizam, criando uma relação mais abstrata com o dinheiro. Para crianças e jovens, crescer sem tocar cédulas ou moedas muda a percepção de valor. O real digital altera a forma como entendemos riqueza, esforço e consumo, criando um ambiente em que o dinheiro existe como informação, fluxo e código, e não mais como objeto físico palpável, modificando nossa conexão emocional com ele. O real digital não é apenas tecnologia, é uma mudança profunda na relação entre cidadão e Estado. Cada pagamento, transferência ou depósito digital deixa rastros, transformando hábitos financeiros em dados analisáveis. Essa coleta pode melhorar políticas públicas, prever crises e aumentar eficiência, mas também gera riscos éticos. Privacidade, autonomia e liberdade financeira passam a depender de como essas informações são usadas. Cada indivíduo se torna parte de um sistema mais amplo, em que decisões econômicas podem ser influenciadas por algoritmos, políticas e protocolos invisíveis que controlam o fluxo de seu próprio dinheiro. Além da economia, a moeda digital pode alterar estruturas sociais. Com a rastreabilidade total, programas de assistência social podem ser mais precisos e eficientes, direcionando recursos apenas para quem realmente precisa. Isso reduz desperdício e corrupção, mas também cria cenários em que a vida de cidadãos se torna visível para autoridades e instituições privadas. O equilíbrio entre eficiência, justiça e liberdade será um desafio diário. A revolução silenciosa do real digital promete facilitar a vida, mas exige atenção constante para que não se transforme em ferramenta de vigilância constante. O futuro do crédito muda com o real digital. Quem não tinha histórico bancário formal poderá ser avaliado por padrões digitais de consumo, ampliando acesso a empréstimos, financiamentos e investimentos. Isso democratiza oportunidades, mas também introduz novos riscos. Algoritmos podem classificar indivíduos de maneira injusta ou enviesada, impactando decisões econômicas de forma invisível. A confiança passa a depender da transparência tecnológica e ética de instituições que operam com dados financeiros sensíveis, moldando o futuro econômico de milhões de brasileiros de forma silenciosa e contínua. A automatização de transações financeiras também impacta o comportamento humano. Pagamentos instantâneos e invisíveis podem aumentar gastos impulsivos, reduzindo percepção de limite financeiro. Aplicativos que sugerem metas de poupança ou investimentos podem educar ou manipular hábitos. A autonomia do cidadão frente ao próprio dinheiro se transforma, pois decisões passam a ser influenciadas por sistemas digitais invisíveis. Essa nova realidade exige consciência e educação financeira, para que a conveniência não se transforme em perda de controle sobre o próprio patrimônio e hábitos econômicos. Enquanto a economia se digitaliza, os bancos tradicionais enfrentam desafios sem precedentes. O real digital reduz a necessidade de intermediação financeira, forçando instituições a inovar rapidamente. Serviços bancários devem se adaptar, oferecendo soluções integradas, seguras e convenientes. Para o cidadão, isso representa acesso mais fácil, rápido e eficiente ao sistema financeiro. Para os bancos, é uma corrida contra o tempo, adaptar-se ou perder relevância. A moeda digital centralizada cria um ambiente onde a inovação e a competitividade definem o futuro das instituições financeiras tradicionais. O real digital também influencia comércio internacional. Compras e transferências entre países se tornam mais rápidas, baratas e seguras. Pequenos comerciantes podem alcançar mercados globais, enquanto grandes empresas ganham fluidez em transações complexas. Essa mudança acelera o fluxo econômico e transforma a forma de negociar e competir globalmente. Ao mesmo tempo,
aumenta a exposição a riscos cibernéticos internacionais. A moeda digital não apenas muda a economia interna, mas também integra o Brasil de maneira inédita na economia mundial, criando oportunidades e desafios sem precedentes. O controle e monitoramento das transações cria um novo cenário de vigilância econômica. Cada movimento financeiro pode ser registrado, analisado e utilizado por autoridades ou empresas. Isso pode prevenir fraudes e crimes, mas também levanta questões sobre liberdade e autonomia. O cidadão passa a ter menos anonimato, e cada escolha financeira deixa rastro digital permanente. A moeda digital desafia conceitos tradicionais de privacidade, exigindo debates profundos sobre direitos individuais, transparência e limites do controle estatal sobre a vida financeira da população. A relação entre tecnologia e economia nunca foi tão íntima. O real digital é o ponto de encontro entre algoritmos, dados e política monetária. Ele redefine poder, segurança e liberdade, impondo a necessidade de entender como sistemas digitais funcionam e como impactam a vida cotidiana. Cada usuário se torna parte de uma engrenagem complexa, na qual decisões individuais e coletivas são moldadas por códigos, protocolos e políticas invisíveis. Esse é o desafio do século XXI: navegar na economia digital sem perder controle sobre o próprio destino financeiro. O real digital também cria novas oportunidades de inovação social. Programas governamentais podem direcionar recursos com precisão, incentivando o consumo responsável, educação financeira e acesso a serviços essenciais. Essa rastreabilidade permite políticas mais inteligentes, mas também aumenta a responsabilidade ética de quem opera a moeda digital. Cada decisão tecnológica ou política molda o impacto sobre a população, exigindo equilíbrio entre inovação, segurança e liberdade. O futuro financeiro do país dependerá da capacidade de gerir essas forças de forma transparente e justa. Cidadãos precisam se adaptar rapidamente. A transição para o real digital exige compreensão, educação e participação. Sem isso, existe risco de exclusão, manipulação ou má utilização da tecnologia. Programas de inclusão digital, alfabetização financeira e campanhas educativas serão essenciais para garantir que todos aproveitem os benefícios da moeda digital. O sucesso do sistema depende não apenas da tecnologia, mas da capacidade da sociedade de se apropriar dela, entendendo riscos e oportunidades e participando ativamente dessa transformação histórica. Por fim, o real digital transforma a percepção do valor. Cada transação, antes palpável, agora é registro digital invisível. A abstração do dinheiro desafia hábitos, cultura e comportamento. Crescer em um mundo sem cédulas ou moedas físicas muda a forma como indivíduos percebem riqueza, esforço e responsabilidade financeira. A moeda digital é mais do que conveniência. É uma revolução silenciosa que altera a essência do relacionamento humano com dinheiro, consumo e poder. A sociedade está diante de uma mudança que vai além da economia, redefinindo como vivemos, interagimos e confiamos no futuro. A transição para o real digital também transforma a relação entre cidadãos e bancos. Instituições financeiras devem se adaptar rapidamente a um ambiente onde a intermediação tradicional é reduzida, oferecendo soluções mais eficientes e seguras. Para o consumidor, isso significa conveniência, rapidez e integração de serviços financeiros. Para o setor, representa competição intensa e necessidade de inovação contínua. O poder da moeda digital centralizada desafia modelos antigos, redefinindo o papel das instituições tradicionais e exigindo que bancos e fintechs repensem suas estratégias para se manterem relevantes na economia digitalizada. O real digital altera hábitos de consumo de maneira sutil, porém profunda. Sem dinheiro físico, a percepção de gasto muda, tornando pagamentos invisíveis e mais rápidos. Aplicativos podem sugerir compras, investimentos e economias, influenciando decisões financeiras de forma direta.
A autonomia do cidadão passa a depender parcialmente de sistemas digitais. Essa transformação exige reflexão crítica sobre comportamento, disciplina financeira e responsabilidade. A tecnologia oferece conveniência, mas também a necessidade de consciência e educação para que o fluxo invisível de dinheiro não se torne armadilha de consumo ou dependência tecnológica. Além da economia interna, a moeda digital impacta o comércio internacional. Transações rápidas e baratas aumentam oportunidades para pequenas e grandes empresas, integrando o Brasil globalmente. Ao mesmo tempo, o país se torna mais exposto a ataques cibernéticos internacionais e riscos financeiros globais. Cada transação digital contribui para uma economia mais ágil, mas demanda monitoramento, segurança e regulamentação eficazes. O real digital representa a ponte entre eficiência, conectividade e risco, desafiando o país a equilibrar inovação tecnológica com proteção econômica e estabilidade financeira, garantindo que o crescimento seja sustentável e seguro. A privacidade financeira é redefinida. Cada transação gera dados rastreáveis que podem ser usados para a prevenção de fraudes, análise de padrões de consumo e planejamento econômico. Porém, isso reduz o anonimato, alterando a relação do indivíduo com o dinheiro. O equilíbrio entre eficiência e liberdade se torna essencial. É necessário criar mecanismos que protejam direitos, evitem abusos e mantenham confiança na moeda digital. O cidadão precisa compreender os limites do sistema e as possibilidades de controle, garantindo que a conveniência não se transforme em perda de autonomia e liberdade financeira no mundo digitalizado do real digital. O real digital integra tecnologias emergentes, como blockchain, inteligência artificial e internet das coisas. Dispositivos conectados podem automatizar pagamentos, compras e investimentos, tornando o dinheiro invisível e autônomo. Essa integração transforma hábitos, gera eficiência e conveniência, mas exige atenção constante à segurança e ética. Cada usuário precisa estar consciente das implicações de automações e algoritmos que influenciam decisões financeiras. A tecnologia redefine não apenas como o dinheiro circula, mas também como indivíduos interagem com ele, exigindo reflexão sobre dependência digital e poder de controle invisível sobre a vida financeira. Culturalmente, a moeda digital altera a experiência cotidiana. Compras em feiras, pagamentos informais e pequenos gestos simbólicos se tornam digitais, tornando o dinheiro mais abstrato. Crianças e jovens crescem sem tocar cédulas ou moedas, mudando percepção de valor, esforço e riqueza. O real digital desafia tradições e relações sociais, tornando a economia mais eficiente, porém menos tangível. A abstração da moeda redefine como entendemos riqueza, consumo e responsabilidade. A relação emocional e simbólica com o dinheiro é transformada, criando um novo paradigma econômico e social, em que confiança e valor se materializam digitalmente. O futuro do real digital depende da educação, inclusão e adaptação. Cidadãos precisam compreender o funcionamento da moeda, seus riscos e oportunidades. Programas de alfabetização digital e financeira serão essenciais para evitar exclusão e garantir participação plena. O sucesso do sistema depende não apenas de tecnologia, mas do engajamento da sociedade. Cada usuário deve entender impactos, limites e potencial do real digital, assumindo papel ativo na transformação. A participação consciente será determinante para equilibrar inovação, liberdade e segurança na economia digital brasileira. O real digital é também um símbolo de mudança estrutural. Cada transação digital, cada decisão econômica e cada inovação tecnológica contribuem para redefinir o poder monetário e social. O controle passa a ser compartilhado entre instituições, governo e cidadãos conscientes. A moeda digital invisível reflete a evolução de uma sociedade que busca eficiência, conectividade e inovação, mas que também precisa preservar liberdade, privacidade e confiança.
O equilíbrio entre esses fatores será determinante para que a revolução digital seja inclusiva e sustentável, e não apenas tecnológica e centralizada. Ao olharmos para o real digital, percebemos que ele não é apenas sobre dinheiro. É sobre como sociedade, tecnologia e poder se entrelaçam, moldando hábitos, cultura e futuro econômico. Cada decisão, de cada indivíduo, empresa e governo, influencia o resultado dessa transformação silenciosa. O futuro do dinheiro no Brasil se constrói agora, em transações digitais, decisões éticas e educação financeira. O real digital representa eficiência e inovação, mas também exige reflexão, participação e responsabilidade para garantir que a economia digital seja uma ferramenta de progresso, e não de desigualdade ou controle excessivo. No fim das contas, a pergunta não é se o real digital vai mudar o Brasil, mas como ele vai mudar cada um de nós. Essa revolução não está acontecendo em gabinetes distantes, mas na palma da nossa mão, no celular que carregamos todos os dias. O futuro do dinheiro é o futuro da nossa própria vida cotidiana, e compreender isso é dar o primeiro passo para não ser apenas um espectador dessa transformação, mas um participante ativo dela. O real de papel vai desaparecer, mas o valor, esse, continuará existindo, apenas em outra forma.